falar um pouquinho de economia agora. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada registrou deflação em quase todas as faixas de renda no mês de setembro. Quem conversou com pesquisadores do IPEA e tem mais informações é o Rodrigo Viga, que chega ao vivo agora. Viga, boa noite. Qual faixa de renda mais sentiu essa queda dos preços? Tudo bem, Lívia? Boa noite para você, para o Daniel, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Aquele movimento inflacionário de queda sucessiva nos meses de julho, agosto e setembro, né? Esse movimento apurado pelo IBGE, diga-se de passagem, uma queda acumulada de 1,3%, a maior de toda a série histórica do IBGE, desde 1980 para um terceiro trimestre, algo que não se via, 3 quedas sucessivas desde 1998, ou seja, há 24 anos, começa a chegar com mais força, com mais relevância, com mais peso no bolso, no orçamento e principalmente na mesa dos brasileiros. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez um recorte por faixa de renda em relação aos preços, né, à inflação para as diversas faixas de rendimento. E essa pesquisa do IPEA revelou que se para alta renda, aqueles que ganham mais de R$ 9.000 por mês, houve uma pequena inflação no mês de setembro de 0,08%, para as faixas mais baixas de rendimento, a baixíssima de até R$ 900 por mês de renda, houve uma queda de 0,21%, uma deflação de 0,21%, e para aqueles que têm uma renda baixa, ou seja, um intervalo de R$ 900 a R$ 1.350, houve uma deflação de 0,31%. Quando você faz um outro recorte, e olha também, viu, Lívia, Daniel, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, acumulados no ano e em 12 meses, isso tem se repetido ao longo do ano e dos últimos 12 meses, inflação um pouco mais alta para aqueles que ganham mais e mais baixa para aqueles de menor renda que têm o menor rendimento mensal, seja até 900 ou nessa faixa 900 a R$ 1.350. Esses últimos 3 meses, como eu disse, foram marcados por deflações, por queda inflacionária, puxada por derivados de petróleo, combustíveis, telecomunicações, energia e, mais recentemente, isso é um item extremamente relevante, viu, Lívia? Alimentos, como revela aqui na Jovem Pan a pesquisadora do IPEA, Maria Andréa Parente Lameiras. As famílias de renda mais baixa ainda pesou os reajustes dos aluguéis, da energia elétrica e do gás de cozinha. Em relação às famílias de renda mais alta, a queda da inflação acabou sendo atenuada pelas altas das passagens aéreas, do transporte por aplicativo, do plano de saúde e dos serviços de recreação. Nos últimos 12 meses, a inflação voltou a se desacelerar em setembro. Em termos absolutos, a maior taxa de inflação nos últimos 2 meses está no segmento de renda alta, com uma taxa de 8%. E a menor variação está no segmento de renda baixa, que registra variação de 6,9%. É importante contextualizar, viu, Daniel e Lívia, porque as famílias de menor renda, elas gastam muito com transporte e com alimento. Então, quando esses dois segmentos, esses dois setores apresentam queda, inevitavelmente, consequentemente, sentem diretamente no bolso essa redução dos preços de transporte e também de alimentos. E sempre na virada de primeiro para segundo semestre, outra contextualização, há uma queda nos preços dos alimentos, por questões sazonais, porque o início de cada ano é sempre marcado por pouca chuva ou por excesso de chuva. E é um terceiro elemento que a gente precisa trazer aqui para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Se os custos estão mais baratos, de combustíveis, de energia, de telecomunicações, isso acaba aparecendo nas prateleiras aqui dos supermercados. E só para fechar, viu, Daniel e Lívia, mais um termômetro para o chamado custo de vida dos brasileiros é a cesta de custo de vidas da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. São 12 produtos que fazem parte do dia a dia do orçamento e da mesa dos brasileiros. E essa cesta da Abras apontou que em setembro houve uma queda no custo de vida, na cesta de compras, de 9,9% em relação ao mês de julho e de 5,3% em relação ao mês imediatamente anterior, que é o mês de agosto. A cesta de compras era de R$ 362 aproximadamente em julho e agora está em 326 reais na ponta no mês de setembro. E os itens que mais caíram, segundo a Abras, são aqueles que eu disse têm muito peso no dia a dia no orçamento dos brasileiros. Óleo de soja, leite longa-vida e feijão, ambos com quedas de 2 dígitos, mais de 10%. Daniel e Lívia. Obrigada, Viga, pelas informações. Um bom trabalho para você.
Agora, Miguel Daoud, sempre que a gente vai analisar essas questões econômicas, o Viga explicou que já são 3 meses de deflação aqui no Brasil, mas agora em que os alimentos começam a registrar essa desaceleração nos preços, que isso fica mais perceptível. Você, por exemplo, já começou a sentir essa diferença no supermercado? Olha, Lívia, em algumas coisas sim, né? Mas tem produtos que você tem que mudar de marca, você tem que se adaptar, né, a uma nova marca para você conseguir, evidentemente, enfrentar esse dragão, né, da inflação que agora está sob controle. E o que eu fico feliz, Lívia, é que, e eu sei que você também fica, que a classe mais pobre está sendo beneficiada pela queda do preço, pela queda dos preços e principalmente, né, dos ajustes que foram feitos pelas empresas em relação aos produtos. Então, a classe mais pobre hoje, em torno de, eu vou aqui arriscar, a quase totalidade do seu rendimento é utilizado para isso, né, como o Rodrigo colocou, inflação, transporte e alimentação. Então, nesse sentido, você percebe claramente que alguns produtos tiveram quedas acentuadas e isso, sem dúvida, acaba beneficiando hoje a população brasileira, principalmente aqueles que recebem o Auxílio Brasil, né? Hoje, quando se fala fome no Brasil, sim, o Brasil tem pessoas com instabilidade alimentar, mas hoje o Auxílio Brasil acaba ajudando e dando a eles condições mínimas, né, para a sobrevivência. Espero que isso continue a cair mais, que nós não tenhamos aí nenhum revés que possa reacender esse processo inflacionário, principalmente dos alimentos, Lívia.